Um bando de ladrões, mudou aí, desculpem, um bando de ladrões, falar um pouco mais baixo, os atacava e tirava tudo aquilo que eles possuíam, inclusive a sua própria vida. Por isso Tiago então compara a vida com o quê? Com neblina. Suzane, a região aqui, é muito comum você acordar pela manhã e ver aquela neblina espessa. Você que já viajou para o litoral, para o interior, já pegou a estrada com forte cerração, neblina, nevoeiro. E quando surge, parece que aquele evento natural é profundamente forte, intransponível. Você às vezes até tem que parar o carro porque parece que você não vai vencê-lo. Aqui mesmo onde eu moro, às vezes, Suzano aparece assim com uma neblina terrível, você não consegue enxergar. Você tem que chegar lá para baixo, eu moro no 15º andar, olha lá para baixo, você não enxerga nada. Aí eu vou lá para a cozinha, logo cedo, tomo meu café, quando eu volto, cadê a neblina? Foi embora. O sol, que é muito mais poderoso que ela, a dissipa com facilidade, ela é frágil. Apesar de parecer forte, ela é frágil, passa rapidamente. É com isso que Tiago está comparando a nossa vida. A gente está de pé, parece que tudo está bem, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, nós temos muitos anos de vida, a gente vai para um lugar, vai voltar daquele lugar, não vai ter nenhum problema. Mas isso não é verdade. Tiago está querendo dizer que eu e você não podemos garantir a nossa vida. Como é que se a gente não pode garantir a nossa própria vida, como é que a gente pode garantir aquilo que a vida supostamente vai dar? Foi exatamente esse erro que aquele homem, em Lucas 12, 18 a 20, Jesus mencionando, cometeu. Jesus disse que aquele homem colheu muito mais do que esperava e disse, eu vou construir celeiros maiores, vou descansar e vou dizer, alma, coma, aproveite. E uma voz disse, louco, essa noite vão te pedir a sua alma, e tudo que você está guardando, para quem vai ficar? Porque a vida é extremamente frágil, passageira. Por isso, a fragilidade da vida deve nos levar a uma segurança que não está em nós, ou na vida em si, ou nas coisas. E deve nos levar a entender que a vida existe principalmente para servir, amar, obedecer, nos submetermos a Deus agora, nesse instante. Às vezes nós planejamos determinadas ações em nossa vida que sempre ficam para amanhã. Você já viu como nós somos assim? Principalmente nas coisas que dizem respeito a Deus. Nós dizemos, olha, eu não estou tendo tempo de orar, estou tendo que trabalhar muito, eu preciso de segurança para mim, para minha família. Amanhã eu vou orar mais, o mês que vem eu vou orar mais. Olha, agora não está dando, eu tenho certeza, já chegou aqui em abril, está chegando maio, eu não li a Bíblia ainda, o ano que vem eu começo um programa de leitura da Bíblia. O ano que vem eu começo a servir mais na igreja. Eu sei que eu tenho um dom, eu tenho uma capacidade, mas agora não dá, eu estou ocupado demais. O ano que vem eu posso servir mais a Deus. Eu posso ir mais à escola dominical. Eu posso ser mais assíduo aos trabalhos da igreja, ao culto. Ou aquela velha frase, quando sobrar mais, eu tiver ganhado bastante dinheiro, ter guardado para mim, para a família, aí eu vou começar a ajudar em missões, ajudar as pessoas que precisam, ajudar no trabalho da igreja. É o que Tiago está fazendo aqui. A vida é como neblina. Você não tem o seu amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você. Por isso, o chamado de Deus, o tempo de servir a Deus, o tempo de estar com Deus, o tempo de aprender de Deus, o tempo de orar mais com Deus, o tempo de ler mais a palavra de Deus, é agora. Eu e você não temos certeza de uma fração de segundo sequer da nossa vida, porque a vida é como neblina. Não deixe para amanhã, eu sei que é muito batido, é um clichê, mas não deixe para amanhã, principalmente no que diz respeito ao relacionamento e o serviço a Deus, não deixe para amanhã o que pode ser feito agora, hoje. Nós, às vezes, ficamos presos a tantas questões secundárias, obcecados em ganhar dinheiro, sucesso, status,
que nós deixamos as coisas mais essenciais que Deus nos concede, a bênção de viver em família, o privilégio do perdão e da graça, nós vamos acumulando amargura com as pessoas, ajuda ao próximo, serviço no reino, o prazer de andar na presença de Deus. Sim, se você quer se sentir seguro, a primeira coisa que você tem que saber é da fragilidade da sua vida. Ela passa, como neblina. Além de lembrar da fragilidade da vida, em segundo lugar, Tiago nos ensina a saber que nós não podemos controlar nossa história. Quando nós falamos de história, ela sempre tem que ser vista em alguns aspectos específicos. Quando você lê um livro de história, você vai notar sempre um lugar onde a história está acontecendo, o tempo em que está acontecendo e as circunstâncias que rodeiam aquela história. Repito, lugar, tempo e circunstâncias. Toda história vai lidar com esses três aspectos. Como seres que têm conhecimento de si mesmos, da sua história, nós não nos contentamos apenas em saber a respeito dela, conhecer o desenrolar dela, mas nós queremos ir além e construir a nossa história. Afinal, Deus nos fez seres responsáveis, nos legou a responsabilidade de nos desenvolvermos, dominarmos a criação, sem dúvida nenhuma. Não é esse o problema aqui. A questão está no fato de querer se tornar autônomo e alheio a Deus e a sua vontade no desenrolar e na construção da nossa história. Note que os personagens fictícios aqui do texto em Tiago estão cheios de si, no que diz respeito à história deles. Então, há um lugar e um caminho na história deles. Eles dizem, ou aquele personagem diz, iremos para tal cidade. Nós vamos para lá. O tempo, eles dizem, ficaremos tanto tempo nesse lugar. Então, ele determina o lugar para onde vai, ele determina o tempo que vai ficar e o objetivo. Ele já sabe o que vai acontecer. Nós vamos ganhar muito dinheiro. O questionamento feito por Tiago, se você reparar no texto, não diz respeito ao ganhar dinheiro. Diz respeito ao orgulho, à soberba. Ele usa a palavra jactância, em achar que se pode controlar os seus planos e traçar sozinho os seus projetos e adivinhar quais vão ser os resultados. Nós não vivemos num sistema fechado no qual Deus não está agindo e não é Senhor, inclusive, da nossa própria história. É uma visão ateísta, deísta que pensa assim, onde Deus é apenas um Deus distante, alheio, que nada tem a ver conosco, é tirar Deus do trono e destruir sua soberania. Ele controla tudo, essa é a realidade. Nenhum ser humano, por mais rico e poderoso que seja, vai poder controlar seu futuro. Nós podemos traçar planos, ter em mente objetivos, mas eu e você não temos como controlar os eventos do dia de amanhã. Nós não temos como controlar nem mesmo se estaremos vivos. Nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos aos planos de governos burocráticos. O nosso corpo é um organismo vivo que pulsa, e em seu interior coisas acontecem, estão acontecendo agora, que a gente não prevê, a gente não sabe. E que pode até ceifar a nossa vida, acabar com os nossos planos. A vida dos nossos entes queridos pode também acabar a qualquer momento. A fortuna de hoje pode se transformar na miséria e na petição de amanhã. O verdadeiro cristão se sente seguro porque pode planejar, agir, mas no final sabe que, além da brevidade da vida, ele não controla a sua história. Há um Deus soberano controlando todas as suas coisas, colocando em execução o seu plano eterno. Ao avaliar a vontade de Deus, nós deveríamos nos perguntar em cada uma das nossas decisões: é o que Deus quer? Está de acordo com a vontade e os planos do meu Senhor?
E quando não acontecer do jeito que você planejou, do jeito que eu queria, do jeito que nós sonhávamos, nós diremos, ainda que seja difícil entender, é a vontade de Deus, e eu aceitarei e me submeterei à vontade do meu Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, e Ele é o Senhor da minha história. Muitas vezes nós somos arrogantes achando que isso é possível, mas porque a vida é extremamente frágil e breve, porque nós não podemos fazer planos sabendo o que acontecerá amanhã. Podemos fazê-los, mas não achando que temos o controle do amanhã e de tudo que vai acontecer. Nós não somos independentes. Como filhos de Deus, nós confiamos no Deus soberano e sabendo que Ele nos dará aquilo que acha que é melhor a ser dado para cada um de nós. Por isso, Tiago diz e alerta ao dizer que o que cabe a nós é fazer o bem. O tempo que temos, façamos o bem para a glória de Deus e o bem-estar daqueles que Deus colocar em nossa vida. O cristão, então, pode se sentir seguro. Primeiro, lembrando, por mais contraditório, volto a dizer, que seja lembrando da fragilidade da vida, mas também que ele não pode controlar a sua história. Porque o Senhor é o Senhor da história. Terceira e última lição. Nós podemos ter segurança quando confiamos a nossa vida ao Senhor. O planejamento que faz sentido para os cristãos é o planejamento que sempre pergunta, como falei agora há pouco, o que Deus quer? Você já notou que nós fazemos essa pergunta só quando as coisas não estão dando certo? Nós achamos que somos tão senhores de nós mesmos, da nossa vida, das nossas escolhas, que a gente nunca pergunta. A gente vai tomando a decisão por aquilo que os nossos olhos veem e a nossa cobiça deseja, como ela quer ser atendida. A gente tem 2 entrevistas, 2 empregos em potencial, esse aqui paga 5 vezes mais, é esse aqui que é a vontade de Deus. E nem sempre é. Eu tenho a oportunidade de 2 pessoas que são interessadas em namorar comigo. Tem que ser essa aqui porque meus olhos brilharam para essa pessoa. Talvez isso é uma maneira de Deus mostrar a sua vontade, mas não é a única maneira de entender a vontade de Deus. Todos nós, como filhos de Deus, sempre temos que orar e perguntar, perguntar qual é a sua vontade, e repetir aquilo que a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que a gente não faz isso. Quando a coisa aperta, é que a gente começa, e agora, o que Deus quer? É melhor perguntar. Mas tem que perguntar antes. A vida vem de Deus, Deus nos concedeu a vida, e um dia Ele vai tomá-la de volta. A prosperidade é um dom de Deus, a saúde é um dom de Deus, conviver com os outros é um dom de Deus, os dons que recebemos são dons e presentes de Deus. Deus pode dar a vida, Deus pode tirá-la. Ignorar isso é ser um verdadeiro tolo. E Tiago, para agravar essa reflexão, nos versículos 16 a 17, ele diz que todo planejamento, preste atenção nisso, todo planejamento, todo plano, qualquer objetivo da sua vida que coloca Deus de lado, aliás, isso é uma tônica em Tiago, né? Falar de uma fé que vem do diabo, falar de uma vida que vem do diabo, ele fala muitas vezes isso. E aqui ele vai falar que esse tipo de ação, um planejamento que deixa Deus de lado, ele diz isso é maligno. Ou seja, isso vem do diabo. Toda vez que eu faço planos nos quais supostamente eu tento fechar a porta para que Deus não tenha nenhuma relação com Ele, isso não vem dele, isso vem do nosso coração pecaminoso e pior, vem do maligno, vem do diabo. Porque é uma atitude orgulhosa, de engrandecimento próprio. E Deus não divide sua glória com ninguém. É a ação do maligno. Ele sempre quer ter destaque, estar acima de Deus. E aqueles que assim o fazem, seguem os passos do maligno. Foi o que o maligno fez. Você pode ler isso na Isaías. Eu subirei cada vez mais. Mas Deus o colocou no seu devido lugar. Portanto, quando fizermos a pergunta,
qual é a sua vontade, Senhor, com certeza nós teremos atitudes e decisões que serão muito mais abençoadas. E ao mesmo tempo, quando perguntarmos se é a vontade de Deus, nós devemos ter perguntas que venham ligadas a essa. Para saber se é a vontade de Deus, eu tenho que perguntar: isso é bíblico? Isso é cristão? Isso engrandece o nome do Senhor? Isso me aproxima mais de Cristo ou me afasta dele? Me aproxima e me ajuda a ter uma vida de mais oração, de mais tempo de leitura na Bíblia, de mais tempo na casa de Deus, ou me afasta dessas situações? Dessa maneira, e talvez com outras perguntas semelhantes a essas, você terá uma condição muito maior, uma certeza muito maior de saber se está fazendo a vontade de Deus. Se procurarmos a vontade de Deus em nossas decisões, nem sempre pegaremos, por exemplo, o emprego que nos paga mais. Haverá outros fatores envolvidos. Lembre-se que às vezes Deus vai usar seus talentos, a sua vocação para outros caminhos que vão engrandecer o seu nome e ajudar outras pessoas. Nossa atitude deveria ser caracterizada pela confiança em Deus e não nas circunstâncias, principalmente no dinheiro, que é o problema aqui que Tiago está tratando. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor fala sobre isso. E nos ensina o porquê não devemos nos preocupar, mas confiar em Deus. A questão é que se você está dirigindo sua atenção em como acumular os bens desse mundo para se sentir seguro, preocupando-se acima de tudo com a sua manutenção, você não está amando a Deus e confiando nele, você está confiando em si mesmo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deus vai prover para você. O Senhor Jesus deseja que observemos a natureza criada por Ele. Se Ele cuida de maneira maravilhosa das coisas, das criaturas da natureza, que não foram feitas à sua imagem e semelhança, Ele cuidará de nós, ainda mais a obra-prima da sua criação. Deus vai e está tomando conta de mim e de você. Ou seja, Tiago está dizendo aqui, confiar em Deus sempre funciona. Sempre funciona. Jesus nos desafia a comprovar pela experiência, e Tiago está reforçando isso. Experimente. É o desafio de Cristo. Coloque Deus em primeiro lugar e veja se Deus não vai prover tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas muitas vezes, vamos ser honestos, muitas vezes, a maneira como Deus provê não parece a maneira correta. Parece meio até contraditória. Quando Elias precisa de alimento, ele manda corvos, que são animais que comem carniça, para levar pão para ele. Muitas vezes Deus quer nos sustentar, a gente quer o emprego do sonho, Ele vai dizer para você, não que seja depreciativo o exemplo, por favor, não é isso que eu estou falando, mas vai dizer, você vai trabalhar no Uber muito mais tempo que trabalharia ali sentado no escritório. Não é depreciativo, mas às vezes a pessoa é cansativa, difícil, tem gente que gosta, também não tem nenhum problema, mas para aquele que não gosta vai dizer assim, mas Senhor, esse trabalho é tão cansativo, tão inseguro, mas Ele está dizendo, mas é o que eu vou dar para você, eu vou te sustentar dessa forma. Aí você vai fazer um bico, você queria um registro em carteira, CLT, Ele vai dizer, eu vou te sustentar dessa forma. Creia, confie, eu vou suprir as necessidades, mas o mais importante para nós é buscar a vontade de Deus. Os seus ensinos éticos, morais, as suas prioridades, e Ele vai nos sustentar e abençoar em tudo aquilo que a gente precisa e até mais, além daquilo que precisamos e até pensamos ou imaginamos. Portanto, queridos, para ter segurança, lembre-se sempre desses aspectos. A vida é frágil. Você não tem como aumentar 1 centímetro a sua estatura em um dia, 1 segundo a mais na sua vida. Lembre-se, quem é que controla a sua história? Não é você mesmo. É o Senhor que a está controlando. Tome os seus passos, faça aquilo que está ao seu alcance, mas sempre diga, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar. E acima, o mais importante de tudo, confie no Senhor. Como cantamos aqui no início, que segurança
Sou de Jesus. Porque sou de Jesus, eu posso ter a certeza que o dia de amanhã será dia de bênção, de graça e de vitória. Vamos orar. Pedimos tua bênção nessa manhã, Senhor. Que a tua misericórdia cubra a nossa vida e dirija os nossos passos. Quantas vezes estamos correndo atrás do vento, de coisas que passam, ó Deus, entre os nossos dedos e se vão, quando deveríamos buscar o Senhor, a nossa rocha, o nosso alimento, a água que sacia a nossa sede, a nossa absoluta segurança. Nesse mundo que, em sua história, em seus planos, no final traz tanta insegurança para nós, que o nosso coração esteja firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que nos dá a certeza aqui agora, nesse mundo, de que teremos tudo o que precisarmos, de que o Senhor nos fortalecerá, de que o Senhor nos reerguerá, de que o Senhor, ó Deus, fará com que os nossos joelhos trôpegos e mãos decaídas se sustentem, se reergam para a Tua glória. E então, ó Deus, possamos a cada manhã, quando abrir os nossos olhos, entender que o Senhor já preparou tudo aquilo que precisamos e que o Senhor cuidará de nós e que o nosso futuro em Cristo Jesus é nosso porque o Senhor nos amou. E ali então, toda e qualquer insegurança que ainda toma conta do nosso coração não mais existirá, porque estaremos face a face contigo, contemplando e desfrutando da eterna firmeza, alegria e segurança. Em nome de Jesus oramos. Amém.